Olá, eu me chamo Everton. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Resistência e Penetração de um Latossolo submetido a diferentes sistemas de manejo, de minha autoria, juntamente com o Vitor e sob orientação do professor Fabrício Tondello Barbosa. Bom, a compactação do solo, atualmente, ela é uma das principais responsáveis pela degradação dos solos agrícolas e também é limitante à produtividade das culturas, sendo que a compactação ocorre quando as partículas do solo são pressionadas uma contra as outras, reduzindo assim o espaço de poro entre elas e aumentando a densidade do solo. Consequentemente, além do tamanho do espaço dos poros, a distribuição também aumenta a resistência do solo, aumentando assim a resistência e penetração. Desse modo, entre os fatores a se considerar na escolha do sistema de manejo que vise a redução da compactação do solo, o sistema de preparo ele favorece a redução da compactação e, consequentemente, o desenvolvimento radicular das culturas, criando assim condições adequadas para o desenvolvimento das plantas. A compactação do solo em sistema plantio direto, especificamente, ela é resultado da intensificação do sistema de produção e também do consequente aumento do peso das máquinas agrícolas e também da trafegabilidade na área. Assim sendo, também a compactação ela é agravada em decorrência da rotação ineficiente no plantio direto e também devido ao baixo uso de plantas de coberturas e espécies que são consorciadas. Nesse sentido, o preparo do solo ocasional ou estratégico, ele é benéfico no plantio direto, em decorrência de ele mitigar ou reduzir os efeitos adversos da compactação do solo. Desse modo, o preparo do solo ocasional, ele tem sido adotado principalmente com o uso de escarificador e também de subsolador para redução da compactação do solo. Ah, Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi de verificar a influência dos diferentes manejos do solo em plantio direto e também na condição do solo sem vegetação sobre a resistência à penetração de um latossolo em Ponta Grossa, no Paraná, após 20 meses de implantação dos tratamentos. O experimento ele foi conduzido na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no município de Ponta Grossa, sendo que para isso o delineamento utilizado foi de blocos casualizados, sendo composto por 4 tratamentos e 3 repetições, totalizando 12 unidades experimentais. Os tratamentos foram distribuídos, constituídos por diferentes manejos de plantio direto e um tratamento adicional, sendo solo totalmente descoberto, sem cultivo e preparado com arado e grade 2 vezes ao ano, plantio direto com rotação de culturas na sequência milho, aveia, soja, trigo, plantio direto com sucessão de culturas na sequência soja, trigo e plantio direto com sucessão de culturas na sequência soja, trigo, porém com adoção de uma escarificação esporádica do solo. Determinou-se a resistência e penetração do solo ao longo da camada de 0 a 40 centímetros, sendo que os dados obtidos eles foram agrupados a cada 5 centímetros de profundidade do solo. E, após a obtenção dos dados, procedeu-se a análise estatística, ambos a análise de variância e subsequente comparação de médias pelo teste SNK, ambos ao nível de 5% de significância. Como resultados, e a partir dos resultados que foram obtidos e que são apresentados na tabela 1, com base na resistência do solo à penetração para os diferentes tratamentos, a gente observou-se que na camada de 0 a 5 centímetros não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos e também foi a camada que apresentou os menores valores para resistência e penetração. Nas camadas subsequentes de 5 a 25 centímetros, ocorreram diferenças estatísticas entre os tratamentos, porém, o tratamento de solo descoberto apresentou os menores valores para a resistência do solo à penetração. Já nessa figura, tem-se aqui apresentado os valores médios da resistência do solo à penetração ao longo das camadas avaliadas e que está distribuído a cada 5 centímetros de profundidade. A gente consegue observar que o solo descoberto, que é a linha tracejada azul, apresentou menor resistência e penetração quando comparado com os demais tratamentos. Porém, com o aumento da profundidade, aumentou assim gradativamente a resistência à penetração. Já para o tratamento do plantio direto escarificado, que é a linha amarela, também observou-se menores valores da resistência à penetração na camada de 0 a 15 centímetros.
Com isso, ambos os tratamentos apresentaram menor resistência à penetração em comparação com os demais tratamentos. Sendo assim, apresentaram também menor resistência mecânica ao crescimento radicular em relação aos tratamentos sem a utilização de implementos pelo revolvimento do solo, sendo o plantio direto em sucessão e o plantio direto em rotação. Como conclusão, tem-se que a resistência do solo à penetração nas camadas de 5 a 25 centímetros sofreu influência dos tratamentos, sendo que aqueles submetidos ao preparo do solo por implemento agrícola demonstraram menor resistência à penetração, ou seja, o plantio direto escarificado. E para uma melhor compreensão do efeito dos diferentes sistemas de manejo do latossolo estudado, sob o atributo físico de resistência à penetração, é necessário um período maior de tempo para a condução do experimento.